A morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Antes da vitória de Cristo na cruz, alguns eventos antecederam. Dentre eles, quero ressaltar o domingo antes da crucificação. Neste dia, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando um jumentinho. Nesta ocasião, ele foi aclamado pela multidão como Messias. Mas, apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi e gritar Hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Jesus. A prova disto é que os mesmos que o aclamaram no domingo gritaram crucifica-o na sexta-feira. Essa rejeição explica porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém. Na quinta-feira, antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia como uma ordenança que seu povo deveria observar. Ele também lavou os pés de seus discípulos e, depois de suas últimas instruções, partiu para o Monte das Oliveiras. Ali, ele orou ao Pai num jardim chamado de Getsêmani. Sua agonia foi tão profunda que seu suor tornou-se como sangue. Essa já era a noite de sua prisão. Após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia com funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isto, ele acabou sendo condenado sob falso testemunho. Depois de o Sinédrio conseguir sua acusação formal, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado. A resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base compaixão. Antes, era muito mais por não querer complicações políticas. Ele temia se indispor com Roma e por isto queria evitar problemas. Ele propôs surrar Jesus e depois libertá-lo. Também ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e um criminoso, conhecido como Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigia a crucificação de Jesus. Antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante esse tempo, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas. Essas trevas significaram o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava naquela cruz. Quando Jesus entregou seu espírito a Deus e morreu, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Isto significa que por meio de sua morte, o caminho para o santuário celestial foi aberto. Houve também um tremor de terra que partiu as rochas e abriram-se os sepulcros. Depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e lavado para ser sepultado por José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus. Apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Muitas pessoas erram em olhar para a crucificação de Jesus, enfatizando as torturas físicas que ele suportou. Sim, a dor de seu corpo foi inimaginável, mas outros homens, antes e depois dele, enfrentaram a mesma dor física. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro teria sido um que morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas, por outro lado, na cruz, Jesus foi submetido a uma dor que homem algum seria capaz de suportar. Seus sofrimentos não foram meramente intensos, mas principalmente vicários. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías
diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O resultado disto é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crucificação de Jesus o expôs publicamente como Filho de Deus sob a maldição do Pai. Na cruz, Jesus desceu das regiões do deleite infinito, das mais íntimas comunhões com o Pai, ao mais profundo abismo do inferno. A dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara santo, 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 na cruz do Calvário se fez pecado por nós. Mas de uma forma incompreensível e maravilhosa, a Bíblia também revela que o amor de Deus não é o efeito da crucificação de Jesus, mas a sua causa. Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Esse amor grandioso é uma realidade desde antes que existisse o tempo. Ainda na eternidade, Deus escolheu para si um povo com o qual ele se relacionou de forma especial, a ponto de não poupar seu próprio Filho para redimir de suas iniquidades aqueles que são seus. A crucificação de Jesus é a revelação mais perfeita desse amor indescritível, e a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isto ao descrever tudo o que aconteceu com Jesus na cruz.